Boa noite com Jesus. Damos boas-vindas a todos para mais este culto que estamos rendendo ao nosso Deus. Depois de um dia quente, um dia caloroso, um dia de trabalho, porém um dia de vitória, né? E a maior vitória é de nós podermos vir à casa do Senhor depois do labor do dia. Ele merece. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa aos Efésios, capítulo 4, começando com o versículo 17. Se vocês querem nos acompanhar, prepare a sua Bíblia. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco através da internet. E nesta noite nós vamos continuar um pouquinho mais, meditando na mensagem intitulada O Sinal. Todos encontraram? Aos Efésios. Capítulo 4, verso 17. Texto áureo da leitura é: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. A santidade cristã é oposta, quer dizer, é diferente, né? Do costume dos gentios. Vamos ler. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias
e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Que leitura maravilhosa, né? Oremos ao Senhor. Bondoso Pai celestial, Tua palavra, que é espírito e vida, tem lido diante da congregação. Porém, o Senhor tem nos ensinado que a letra mata, porém o Espírito é o que dá vida, o Espírito é o que vivifica. Então pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo, que começou em nós essa boa obra, venha para vivificar a Tua palavra em cada coração. Oramos pedindo estas bênçãos e desde já, Senhor, somos muito gratos a Ti, no precioso nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Isso quer dizer assim seja. Assentai-vos. Ontem nós tivemos lá em Ubiratã para o nosso culto de oração, na metade da semana, né? Na quarta-feira, e também faltou alguns irmãos que moram mais longe e não puderam estar presentes, mas tivemos um bom número ali pela graça de Deus. E estava um calor, ontem chegando lá em Ubiratã, às 5 horas da tarde, estava 35 graus. Mas, pela graça de Deus, fomos e voltamos em paz, tivemos um bom tempo e hoje despertamos com disposição para os nossos afazeres e principalmente para servirmos ao nosso Deus. Então, amados, na mensagem intitulada O Sinal, o profeta de Deus cita para nós São João 3, verso 5, aonde o Senhor Jesus disse: lhes respondiam, ou melhor, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, falando com um homem que era mestre em Israel, disse essas palavras para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o irmão Brana diz: devemos amarmos ou amar-nos uns aos outros. Os crentes devem se separar das coisas do mundo. E agora, não vão tomar isto assim ligeiramente. E vocês, os que escutam as fitas, é o que nós estamos fazendo agora, vocês, tanto as mulheres como os homens, escutem bem. Se você, em alguma ocasião, tem crido em mim, então creiam-me agora. A hora tem chegado quando devemos deixar de pelejar um com o outro. Creia você na mensagem da Bíblia. Creia em Jesus Cristo e ame e honre e respeite um ao outro. Homens, tenham respeito para com suas esposas, para com os seus lares. Preparem seus lares, porque recordem
esta terra prometida foi para o lar inteiro, não somente para um mais do que para os outros ou para o outro. Trouxeram tudo, o lar completo. Devemos nos amar uns aos outros e os crentes devem se separar do mundo. Amém. É o parágrafo de número 79 da mensagem O Sinal. Eu acho que só com a leitura da Bíblia e esses conselhos que o nosso Elias está nos dando, já era suficiente para nós orarmos e voltarmos para casa, remoendo estas palavras como a ovelha faz. Sai pelo pasto verdejante, não é isso? E apanham o seu alimento, que é o capim. Não sei qual capim que a ovelha gosta mais, não sei. Mas ela come bastante do alimento que ela gosta e depois ela deita e começa a remoer aquilo, né? Não é somente enquanto estamos aqui na igreja que devemos dar atenção ao nosso Deus, dar atenção à mensagem, dar atenção às Escrituras, dar atenção a isso que nós estamos ouvindo. Mas devemos levar isso para casa. Por quê, amados? Veja o textuário da Escritura que lemos. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, o que antes éramos também. Porém, pela graça, Deus nos tirou de lá. Abriu nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, de maneira que somos um povo diferente, somos um povo especial, somos cristãos de Cristo. Então aí vem o conselho, devemos amarmos uns aos outros. Os crentes devem se separar das coisas do mundo. E ele diz, não vão tomar isso ligeiramente. Vocês que escutam as fitas, vocês, tanto as mulheres como os homens, escutem bem. Se você em alguma ocasião tem crido em mim, então creia-me agora. Porque isto é verdade e é disto que nós precisamos. Falando em amor, o profeta diz que o amor foi a pedra, ou é a pedra rejeitada que não deixa o edifício crescer. O amor é a pedra rejeitada pelos edificadores, que não deixa o edifício crescer. O amor. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Amém. E que Deus nos ajude a permanecermos até o fim. Agora, amados, na mensagem Como Poderei Vencer, o irmão Branham formula uma pergunta e depois ele mesmo dá a resposta. E se alguém diz, como saberei eu, irmão Branham, que estarei lá? Como saberei eu que estarei lá? Aí o profeta responde dizendo, olha ao seu derredor, veja que tipo de vida está você vivendo. Compare a sua vida com esse parágrafo 79 da mensagem O Sinal e com a escritura que acabamos de ler. Olhe ao seu derredor e veja que tipo de vida está você vivendo. Veja se essas coisas estão vivendo através de você automaticamente. Ou você tem que forçar. É claro, temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa carne sujeita, não é isso? Ao Espírito. Mas, contudo, olha, tem muitas pessoas que
Sabe de uma coisa? Eu não vou fumar mais. Para, e não fuma. Não vou beber mais. Para, e não bebe. E etc, etc. Mas é aquela pessoa mesmo fazendo. Mas o irmão Branham disse, eu não parei com nada. Se eu dissesse, eu parei de mentir, parei de fazer isso, parei de fazer, seria eu mesmo fazendo. E isso não é o que Deus requer. Mas a verdade é que eu não parei com nada. Ele veio e tirou tudo de mim. Amém. O Espírito Santo faz uma mudança, faz uma transformação. Por isso a Bíblia diz que ele faz do homem velho uma nova criatura. Amém. Muito bem. Agora vamos para algo que eu havia preparado. O profeta diz, agora note você, preste atenção. Eles, falando de Israel, eles não se reuniam somente para falar acerca da mensagem. O que é bom. Falar as boas coisas, que faz criar uma atmosfera agradável, não é? Que agrada ao nosso Deus, que agrada ao Espírito Santo. Falar da mensagem. Mas eles não se reuniam somente para isto, mas se reuniam para aplicar o sangue, para aplicar o sinal. Amém. Lá em Israel, lá no Egito, eles tinham que aplicar o sangue nos umbrais da porta. Veja, porque era a vida animal, não é? O cordeirinho que havia sido sacrificado. Poderíamos entrar um pouquinho nisso aqui, que eu penso que muita gente não sabe. Na verdade, a vida está no sangue, mas a vida não é o sangue. O profeta nos ensina dizendo aqui, a vida do animal não podia voltar sobre o indivíduo, sobre aquele israelita que havia matado o cordeiro e havia aplicado sangue nos umbrais da porta. Então, a vida do animal não podia voltar sobre aquele indivíduo. Quando ele derramava o sangue do cordeiro, tinha que aplicar a química, porque a vida havia saído e não podia voltar sobre o ser humano, porque era a vida do animal. Veja. Não podia voltar sobre o ser humano, porque a vida do animal não tem alma. Preste bem atenção. O animal é um ser vivente, mas não é uma alma vivente. O animal é um ser vivente, mas não não é uma alma vivente. Deixa eu continuar lendo mais um pouquinho aqui. Então o animal não sabe que está nu. Ele não tem conhecimento do pecado. E por isso é um ser vivente, porém não é uma alma vivente. Então a vida do animal não podia voltar sobre a vida humana, porque não havia alma naquela vida para voltar sobre o ser humano. Agora, há uma vida, um sangue, há uma vida, uma alma na vida. Vou repetir. Agora há uma vida, um sangue, há uma vida, uma alma na vida. A alma é a natureza da vida e por isso não tinha nenhuma natureza em particular, porque era um animal. Então o sangue era o sinal que a vida havia sido oferecida. Quer dizer, aquilo mostrava, testificava que o cordeiro havia sido
morto naquela casa, em obediência à mensagem de Deus através de seu profeta. Então o sangue era um sinal que a vida havia sido oferecida. Porém, neste lugar tão glorioso, sob este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente neste dia é o Espírito Santo. Não é o sangue ou uma química, mas o Espírito Santo de Deus. Este é o sinal que Deus requer da igreja neste dia. Amém. Lembrando que lá no Velho Testamento tudo era uma sombra. A sombra é o negativo, não era o positivo. Porém, agora, deste lado do Calvário, é algo positivo. Deu para entender? Amém. Graças a Deus. Então, Deus tem que ver nesse sinal. O tem que ver em cada um de nós. E logo quando vem aparecendo as sombras do entardecer, e a ira está a ponto de ser derramada do alto sobre todas as nações ímpias, e sobre os incrédulos ímpios, e sobre os que professam, porém não têm nenhuma possessão sobre estas coisas. O profeta disse: eu tenho procurado abrir o meu entendimento e viver sobre tudo isto para conhecê-lo bem, antes de dizer estas coisas. Amém. Como Deus treinou seu profeta. Eu fico maravilhado. Amém. Ele tinha que ter certeza, não é? Tinha que ter confiança no que ele ia pregar para a igreja e ensinar para o povo, porque ele é responsável por este povo diante de Deus. Você sabia que Deus ensinou o profeta até como sobreviver no mato? Se houvesse sido perdido lá no mato, numa noite fria, uma noite de geada, por exemplo, então ele disse que ele arrancaria um tronco, né, de árvore já apodrecido, puxaria aquele tronco para fora e botaria fogo naquele buraco. Se desse tempo, botaria ali um pouco daquela madeira podre, aquelas coisas, para aquecer aquele buraco, para de madrugada entrar naquele buraco e passar o frio. Ou então teria que subir na árvore, subir e descer para não deixar o sangue ficar frio. Ou então olhar para a lua, as estrelas, e saber para que lado estava o polo norte, para poder se endereçar. Tudo isso o nosso Elias tem nos ensinado. Você pode ver isso na mensagem Um Guia. Amém. Muito bem. Agora, quanto mais o quanto à palavra que ele nos ensinou. Então, o irmão Branham continua dizendo para nós: que eles não se reuniam apenas para falar da mensagem, mas se reuniam para aplicar o sangue, aplicar o sinal, e isso é o que você tem que fazer. Deve ser isso. Ao pastor, o irmão Neville, esta congregação, encarregados, diáconos e demais irmãos, o tempo tem chegado quando devemos pôr a um lado todas as tonterias do mundo. É tempo de pôr tudo em um lado. Nós já temos visto o suficiente para estarmos verdadeiramente convencidos. O sinal tem que ser aplicado, porque sem ele você perecerá.
O único recurso é perecer. Não se reúnam para simplesmente dizerem: eu creio na mensagem, eu creio nisto. Mas meta-se debaixo do sinal. Amém. Porque por um Espírito somos todos batizados no corpo de Jesus Cristo. Todos que creiam com todo o coração, todos creiam com todo o coração. Deus não era responsável por ninguém que não estivesse debaixo do sinal. Quando o anjo da morte passou sobre o Egito, matando todos os primogênitos, se alguém estivesse fora da casa, alguém estivesse fora de debaixo do sangue, lá na rua, em algum outro lugar, Deus não tinha com esse alguém nenhuma responsabilidade. Ele não era responsável por ninguém que não estivesse debaixo do sinal. O importante é crer. Meta-se debaixo do sinal. Em Israel não se reuniam a dizer: vamos todos e marchamos a Gósen. Vamos dar uma passeadinha em Gósen. Você vai em seu camelo, nós levaremos a carreta de bois, para assim levar conosco a família de Hernandes e também de Godobert. E sabe você, Moisés pregará hoje. Não foi assim como sucedeu, não, senhor. A coisa era estar sob o sangue. Não foi assunto de falar disso, mas entrar debaixo deste sinal. Pode haver sido assim. Alguém disse: sabe você, irmão Godeberg, eu verdadeiramente sei que isso é verdade. Senhor Lesvink, como você vê a situação? Eu creio que é a pura verdade. Eu vi o próprio poder de Jeová Deus que falava. Eu vi aquelas rãs saírem da terra. E eu sei que não sucedeu até que houvesse dito Moisés. E sei que isso é Jeová Deus. Agora, tudo isso é magnífico. Eles foram pessoas presentes, não é? Ocularmente falando, eles viram com seus próprios olhos os sinais, não é? As maravilhas que Deus operou lá no Egito através de Moisés. Então aquilo foi bom demais, mas nós olhando na Bíblia, veja que a Bíblia diz assim que todos foram batizados em Moisés, nas nuvens, no mar, todos comeram do mesmo manjar espiritual, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então tudo aquilo foi bom. Ver Deus fazendo tudo aquilo através da palavra do profeta Moisés. Irmão Branda disse que aquilo foi algo magnífico. É você circuncidado? Sim, senhor. É você um crente? Sim, senhor. Então, quando você ouviu o pastor Moisés, aquele dia dizer: você tem de estar sob o sangue, porque Deus disse que o sangue é um sinal. É um sinal. Então não importa o quanto você creia, ou quanto seja circuncidado, esse é o pacto que Deus deu a Abraão. Deus deu o pacto da circuncisão a Abraão, vindicando a fé que Abraão mostrou em Deus. Então Deus deu a esse pacto da circuncisão, que era um corte na carne, não é? Porém, hoje a circuncisão não é na carne.
A circuncisão é no coração. Amém. É o pacto que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Então, não importa o quanto você creia ou quanto seja circuncidado, esse é o pacto que Deus deu a Abraão. Por certo, esse é o pacto, porém você tem de estar identificado sob o sangue, porque esse é o sinal. Porque ele disse: vendo eu o sangue, então passarei de vós. Amém. Agora, isso é para um israelita ou qualquer um. Isso é para um denominacional e também para os que não pertencem a denominações. Como quer que seja, você tem que vir por meio do sangue, seja metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, sem denominação ou o que for. Isto é para os indivíduos, e você tem que identificar-se sob o sangue, sob o sinal. E não vá unicamente falar disto, mas receba-o. Escute-me, escute-me, escute-me no nome do Senhor. Você tem que vir sobre o sinal, tem que vir sobre o sangue. Amém. Ele não foi responsável por pessoa alguma que não estava identificado sob o sangue. Deus havia falado claramente sobre isto, que todo aquele que não estava sob o sangue pereceria. E usando suas palavras, eu digo, o profeta disse, usando suas palavras, eu digo, todo aquele fora de Cristo perecerá. E como posso entrar em Cristo? Por um Espírito, não por um aperto de mão, nem por um registro nos livros da igreja, nem por uma denominação. Isto é o que estão tratando de fazer. E pode ser que tenham êxito, mas por um Espírito somos todos batizados num corpo. 1 Coríntios 12, o versículo 13. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, o versículo 8. Então essa é a mensagem, entre você em Cristo. Agora veja bem, qualquer pessoa que não estava sob o sinal, Deus não era responsável por ela. E Deus não é responsável hoje por nenhuma pessoa, seja pequeno ou grande, popular ou não, rico ou pobre, livre ou escravo, varão ou fêmea. Ele não é responsável por ninguém que não está debaixo do pacto do sinal. Ele não é responsável. Você diz, porém, Senhor, eu fiz isto, eu expulsei demônios, eu preguei o evangelho, e ele responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. São Lucas 13, o versículo 27, ele citou. Ele unicamente reconhece o sinal. E se me escutam, digam amém. Ele unicamente reconhece o sinal. E se me escutam, digam amém. Então agora já sei que está sobre vocês. Outro dia estava eu ali no bosque, a razão pela qual não andava caçando esquilos,
foi porque ele estava falando comigo. Ele, Deus, falando com o seu servo, com o seu profeta. Meu Deus! E ele estava falando, e isto foi o que estava dizendo. Passaram como que 2 dias e eu não fiz nenhum só disparo. Quer dizer, durante os 2 dias que ele esteve lá no mato, não deu nenhum tiro, não fez nenhum disparo. E ele me disse, ponha isto sobre eles. Quer dizer, prega isso para a igreja. E agora estas coisas estão sobre você. E ele não reconhecerá nada menos que o pacto do Espírito Santo. E vocês nem podem receber este pacto sem que seja salvo e santificado e logo batizado no corpo. Pode ser que você tenha uma imitação e possa se sentir bem até falar em línguas e saltar e dançar no Espírito, porém isso não tem nada a ver com o assunto. Escute isto no nome do Senhor. Deus não reconhecerá estas coisas, porque mesmo os pagãos e as bruxas fazem isso. Você diz, porém, eu sou instruído, eu faço isto e aquilo. A Deus não importa quão instruído você seja, o diabo também é instruído. Ele unicamente reconhece o sinal. E esta mensagem da hora é a mensagem deste dia, é a mensagem deste tempo. No nome de Jesus Cristo, receba-o. Amém. Vamos orar. Vamos chorar nos pés do Senhor. Irmão Brana diz assim, se nascesse uma criança em um lar multimilionário, né? Muito dinheiro, muita riqueza, e então aqueles pais comprassem um bercinho de ouro, quem sabe frustrado de prata, né? E colocasse uma sinetinha ali ao lado do bercinho e dissesse para a criança, filho, nós não queremos que você seja chorão, não, como o filho do vizinho ali que bera, põe a boca no trombone. Não é bera, não é berra, né? Uá, uá. Nós não queremos, você não precisa gritar, não precisa chorar. Quando você tiver qualquer necessidade, você bate aqui no sininho que a mamãe vem ver o que você quer. Ele pergunta, será que isso funcionaria? O que vocês acham? Não. A maneira que Deus deu para a criança, a natureza que Deus deu para ela, quando tem necessidade de qualquer coisa, é chorando, que atrai a atenção da mamãe e do papai. É chorando, ela chora. E a mamãe sábia vem e olha para a criança, já sabe o que a criança está precisando. Você precisa trocar as fraldas, ou você precisa fazer uma mamadeira, você está precisando de um pouquinho de água, alguma coisa assim. A mamãe sábia sabe como lidar com o seu pequeno. É isso verdade? Deus deu essa natureza para ambos, para a criança chorar e para a mamãe atendê-lo com amor, com carinho. Então é chorando que se recebe, é implorando, é pedindo. Jesus falou, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. O profeta vem e diz, Deus dá o Espírito Santo a todos os que estiverem interessados, mas você tem que lutar, você tem que sair, você tem que tirar as divergências e recebê-lo. Vamos orar?